Os Estados Unidos da América, terra da liberdade, baniram o TikTok. Voltaram atrás agora, mas passaram a lei do banimento do TikTok. Vamos dar uma olhada nisso. Olha aí, pronto. TikTok saiu do ar nos Estados Unidos. Entenda por quê e como isso afeta 170 milhões de usuários. Proibição pode impactar 170 milhões de usuários americanos que perderiam acesso a uma das redes sociais mais populares da atualidade. Para você que não ficou sabendo disso, no ano passado o Joe Biden sancionou uma lei que ia retirar o TikTok de operação dos Estados Unidos, desde que o TikTok fosse controlado pela empresa de capital chinês, a ByteDance. Então, a condição para que o TikTok pudesse operar no território dos Estados Unidos era a condição de que ele fosse adquirido por uma empresa de capital estadunidense e, assim, os Estados Unidos pudessem controlar aquilo que a empresa faria no seu território. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa matéria. A lei que determina o banimento do TikTok nos Estados Unidos, caso a chinesa ByteDance não vendesse o aplicativo, está programada para entrar em vigor neste domingo, após a Suprema Corte decidir pela manutenção da legislação, recusando o recurso da empresa. Mas, pouco antes do início do dia de hoje e do fim do prazo para encontrar um comprador de sua operação nos Estados Unidos, o TikTok tornou seu aplicativo inacessível. Com o início da proibição, Apple e Google já removeram o app de suas lojas de aplicativo nos Estados Unidos. A empresa já havia admitido que poderia ser forçada a apagar seu aplicativo no país, o que impactaria 170 milhões de usuários americanos, que perderiam acesso a uma das redes sociais mais populares da atualidade. De acordo com a legislação sancionada pelo presidente Biden no ano passado, a ByteDance precisa encontrar um comprador para suas operações nos Estados Unidos ou enfrentar o encerramento das atividades da plataforma no país a partir de 19 de janeiro. A lei entra em vigor um dia antes da posse de Donald Trump, que estará no centro do processo, seja ao suspender a proibição por mais 90 dias ou aprovar um acordo que atenda às preocupações de segurança nacional do governo americano. Segundo o jornal The Washington Post, um dos primeiros atos de Trump ao assumir o cargo deve ser emitir uma ordem executiva, concedendo entre 60 e 90 dias para que uma solução seja encontrada, garantindo a permanência do aplicativo nos Estados Unidos. Essa atribuição é exclusiva do presidente dos Estados Unidos, mas Biden já indicou que não fará nada em seu último dia na Casa Branca. Afirmou que deixará a decisão para o sucessor, que toma posse na segunda-feira. É que ele continua a notícia, né? Suspensão de forma gradual, retirada do Google, da App Store e das lojas de aplicativo do Google e da Apple, parará, piriri, pororó, né? E aqui também ele está colocando por que o TikTok pode ser banido. O bloqueio do TikTok vem de um atrito entre as autoridades dos Estados Unidos e diversas plataformas chinesas desde 2020. Diante desse cenário, em 2024, uma lei foi aprovada no país que, entre diversas pautas ligadas à política internacional, prevê a obrigação de a ByteDance vender o TikTok em até 9 meses, com a possibilidade de prorrogar o prazo por mais 90 dias. Caso contrário, o aplicativo seria bloqueado nos Estados Unidos. Bom, basicamente aqui então, ele está dando a notícia central para a gente poder acompanhar essa movimentação que está sendo realizada pelo banimento do TikTok nos Estados Unidos. E por que esse banimento está acontecendo exatamente nesse momento, né? O argumento central das autoridades dos Estados Unidos em relação a esse banimento está no fato de que o governo dos Estados Unidos não tem o controle sobre a base de dados que o TikTok tem com os seus usuários localmente. Então, essa movimentação acontece exatamente porque o governo dos Estados Unidos vê como uma ameaça o controle desses dados por parte de uma empresa chinesa e do qual eles não têm qualquer tipo de controle. A tosse do fumante. Peraí. Umas folhinhas aqui que eu escrevi também sobre o tema. Eu acho que vão me ajudar aqui, né? Pra poder colocar as questões. Pra botar pra jogo. E a grande questão, né, é que além disso expor toda a hipocrisia que existe dentro do discurso ligado aos Estados Unidos de liberdade de expressão, etc, etc, esse movimento é um movimento que mostra um conflito, né, um confronto que está acontecendo entre essas diferentes intenções com relação ao controle de dados, né?
Vale aí lembrar que empresas gigantescas do mundo da internet, né, as Big Techs, a Meta, a Google, a Apple, a Microsoft e tal, são empresas que controlam os dados de outros usuários ao redor do mundo. Então, ter uma empresa como o TikTok, uma empresa, na verdade, como a ByteDance, né, uma chinesa, em que você não tem o acesso a esses dados, você não tem esse controle, é algo muito grave para a autonomia, muito grave para a autonomia e soberania dos Estados Unidos, é um pouco exagerado, né? Mas é grave porque significa que eles não terão controle sobre toda essa base de informações que os usuários do TikTok geram quando eles navegam pelas redes sociais. Vale aí lembrar, né, para você que tá assistindo esse vídeo no YouTube e que ainda não se inscreveu nesse canal, que vai se inscrever agora, que vai curtir esse vídeo, que vai ativar as notificações e que vai considerar se tornar membro para poder acessar as lives exclusivas que acontecem de terça e quinta, todos os VODs e todos os conteúdos, que toda a sua navegação, ela vai sendo registrada ao longo do tempo em que você frequenta esse espaço, né? Então, isso garante que a plataforma te indique certos conteúdos, te indique certas coisas que ela entende que vai ser interessante para você como usuário, mas também permita com que essas plataformas tenham acesso a todos os dados que vão garantir que ela possa te enviar material publicitário que é pago por várias empresas, né, por várias organizações e que, por alguma razão, você teria interesse, né? Por isso que acaba acontecendo esse momento mágico, né, esse momento aí quase de espionagem de filme do 007, em que você tá falando ali com seus amigos sobre um tapete Pokémon, e aí, de repente, aparece uma oferta de tapete Pokémon, como num passe de mágica, né? Por uma loja de produtos suspeitos que seriam enviados para você. Mas aqui tem algumas informações que são interessantes para a gente entender essa dimensão. Por quê? Além de a ByteDance representar uma ameaça a a esse controle, a esse monopólio das empresas de dados dos Estados Unidos, o TikTok hoje é a terceira rede social mais utilizada do país, perdendo somente para o Facebook, que tem 203 milhões de usuários, e para o Instagram, que tem entre 170 e 175 milhões de usuários também no país. Só que aqui tem um problema que, para essas grandes empresas, é um problema muito maior, que é o fato de que hoje o público que acessa e fica no TikTok é um público que fica muito mais tempo no TikTok do que no Facebook ou no Instagram. Os dados que eu peguei, eu tenho dados de alguns anos de pesquisas que foram feitas em relação a isso. Vou deixar as matérias aqui embaixo na descrição para você dar uma olhada mais aprofundadamente, tal, tem muitos detalhes. Mas o resumo da ópera é o seguinte: em 2022, os usuários de internet de aplicativos nos Estados Unidos passaram 45 minutos por dia no Facebook, 62 minutos por dia no Instagram e 95 minutos no TikTok. Ou seja, uma empresa chinesa tem os seus usuários passando mais do que o dobro do tempo no seu aplicativo do que no aplicativo do Facebook. E mais ou menos 50% a mais desse tempo, 50%? Sou mal de matemática. Não, uns 30%, vai. Uns 30% a mais de tempo no TikTok do que no Instagram. Então o TikTok, ele acabou centralizando muito a frequência dos usuários nesses espaços. Então, isso é uma disputa clara pelo controle do monopólio da produção de dados. Por isso que é muito importante também frisar que quando você cria uma rede social, seja um e-mail, seja uma conta no Instagram, do WhatsApp, do Facebook, do TikTok, blá, 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 nenhuma dessas contas é gratuita, tá? Nenhuma dessas contas é gratuita. Você está pagando com o acesso que essas empresas têm aos seus dados. Então, quando você cria lá sua conta e você aceita os termos de privacidade, você está garantindo que a empresa tenha controle a esses materiais e que vai permitir com que ela envie material publicitário, que ela entenda quais que são seus hábitos de consumo, etc, etc, etc. Perfeito? Perfeito. Tem uma pesquisa que saiu, feita em parceria da Universidade de Michigan com um centro que chama Common Sense Media, que revela que o TikTok é o aplicativo mais escolhido pelos adolescentes nos Estados Unidos, entre 11 e 17 anos, com a média de uso do aplicativo diariamente de 1h52 minutos. Vou repetir. 1h52 minutos. Tá? Então, os jovens
passam muito tempo no TikTok. E aí, como o governo dos Estados Unidos ou as empresas de capital americano não controlam a maneira de como o algoritmo vai enviar esses conteúdos, basicamente esses adolescentes acabam ficando à mercê do conteúdo que lhes é transmitido pelo TikTok. E aí, tem uma questão muito, muito, muito importante, que é um conjunto de eventos históricos que aconteceu no ano passado e que acabou sendo, a meu ver, né? Então essa é a minha opinião, é a minha visão sobre esse tema, o grande motivo pelo qual os Estados Unidos estão tentando, desde então, bloquear, diminuir o acesso que o TikTok tem à base de dados dos usuários americanos. Que evento foi esse? Vou mostrar para vocês. Tive hemorroida ao usar o TikTok. Meu Deus do céu. Deixa eu só abrir aqui para poder mostrar para vocês. Virei comunista ao usar o TikTok. Pois é, cara, pois é. Porque o evento central para que essa lei do Joe Biden pudesse ser sancionada e pudesse ser articulada tanto por republicanos quanto democratas foram os protestos pró-Palestina que aconteceram nos Estados Unidos no ano de 2024. Como o governo dos Estados Unidos e as empresas de capital americano não têm controle sobre o algoritmo e sobre o conteúdo que é propulsionado na plataforma, isso acabou fazendo com que hashtags como Free Palestine ou Stand with Palestine tivessem um alcance muito maior do que os conteúdos que são propulsionados pelo lobby sionista. Só para vocês terem uma ideia, né, e a gente manter aqui essa compreensão científica do que está acontecendo, no ano passado tiveram protestos em 45 dos 50 estados americanos pró-Palestina. E protestos que aconteceram majoritariamente conduzidos, liderados pela juventude estudantil, que se reuniu em várias universidades, incluindo as universidades da Ivy League, né, da Liga de Marfim, que são as universidades mais pica, mais top dos Estados Unidos, e que gerou um número de 140 universidades que tiveram protestos desse jeito. Teve até, inclusive, protestos que aconteceram em universidades na Colômbia, em Nova York, que levaram à prisão de milhares de pessoas, segundo a Associação de Imprensa. E isso porque o algoritmo do TikTok estava propulsionando muito esses conteúdos, o governo não tinha como controlar isso, e passou a ser revelado que, quem diria, né? Surprise, motherfucker! O governo dos Estados Unidos financia a guerra colonial sionista. Não acredito. Menina, que loucura! Aqui, né? Vou até botar um efeito sonoro para poder deixar isso aqui mais legal, né? Poder deixar isso aqui mais bonito. Olha aqui. O governo, você está me dizendo que o governo dos Estados Unidos envia arma, treinamento, bilhões de dólares em fundos para poder financiar a guerra colonial sionista? Pois é, gente, pois é. Quem diria, né? Quem diria que isso poderia acontecer? Eu jamais imaginaria uma coisa dessa. Você imaginaria uma coisa... Peraí. Você imaginaria que os Estados Unidos da América enviariam tropas, armamento, dinheiro, treinamento para poder combater projetos que são questionadores da sua hegemonia e da hegemonia do capital internacional? Comenta aqui embaixo se você imaginou que isso pudesse acontecer. Eu tô surpreso. Menina, eu tô passada. Eu estou chocada. Chocada, né? Então, a proibição no TikTok vem exatamente por essa direção. Eu tinha separado aqui também, cadê? Uma base de dados que mostrava isso. O número de hashtags, né? Mas assim, eu na verdade vi isso num conteúdo do Diego Rusarin, um argentino, um cara muito legal, que já trocou ideia comigo. Vou só pegar aqui os dados que ele tem. E recomendar que vocês sigam também, porque o cara produz um conteúdo maneiro. Peraí. What the fuck is a kilometer?
que é? Galera, o chat já perdeu aqui, né? Já perdeu tudo aqui. Já perdeu. Olha aí. Vou mostrar aqui pra vocês. El motivo principal del baneo en este momento contra TikTok es este. Es este. Olha aqui. O número de visualizações de hashtags no TikTok nos últimos 7 dias, entre 22 de dezembro de 2023. Vale aí lembrar, né, que a Operação Tempestade no Deserto, liberada pelas brigadas Al-Qassam, que foi a brigada militar que está realizando essa contraofensiva ao colonialismo sionista, começou no dia 7 de outubro de 2023. E aí a grande questão é que essas operações que foram geradas pelas brigadas Al-Qassam tentaram sofreram, na verdade, né, o mal falar da mídia para falar do ataque terrorista do Hamas, dos reféns, do não sei o que lá. Só que as plataformas de redes sociais acabaram mostrando um lado da guerra que era um lado que antigamente a mídia hegemônica conseguia consolidar e conseguia construir, e que agora, com o advento de redes sociais que não estão sob total controle das grandes plataformas dos Estados Unidos, como é o caso do TikTok, por exemplo, acabaram mostrando uma outra realidade, que é o fato de que a ocupação sionista foi uma ocupação que devastou a faixa de Gaza numa verdadeira guerra de operação colonial e que, ainda assim, não conseguiu se mostrar vitoriosa na totalidade dos fatos, porque essa semana foi assinado o acordo de cessar-fogo entre o governo de Israel e a autoridade palestina governada pelo Hamas, o que representa uma vitória da resistência palestina contra o Estado sionista, colonialista e genocida de Israel. Se você consulta o Instagram, o Facebook, provavelmente tentou achar conteúdos relacionados à Palestina e achou pouca coisa. Por quê? Exatamente porque, como essas empresas, como o Facebook, a Meta, na verdade, né? A Meta, o Google e tal, são controladas por empresas de capital americano e que são aliadas do sionismo, esses conteúdos de Palestina foram propositalmente, tiveram seu engajamento propositalmente diminuído para que essa verdade não pudesse chegar às pessoas, o que não é o caso do TikTok. Então o Diego, ele faz essa pesquisa e ele separa aqui que o número de hashtags favoráveis à Palestina são, segundo meus cálculos, trocentas vezes maior do que o número de hashtags que são pró-Israel, pró-sionismo. Então, o número de hashtags Free Palestine alcançou 82.600 mil visualizações nesse período de 22 de dezembro de 2023 até agora. Free Palestine conseguiu 35,4 milhões de visualizações. Aí tem ali, né, um monte de outras hashtags que tá ali embaixo. E a hashtag que faz essa menção, essa defesa a Israel, alcançou aqui, ó, 2 milhõezinhos só, né? 2 milhõezinhos só. Então, isso acabou fazendo com que o assunto Palestina ganhasse uma propulsão muito, muito, muito grande. Como nunca se viu antes. Eu diria que, nesse momento, inclusive, a luta do povo palestino acabou expondo as contradições do projeto sionista e dos seus aliados, como Estados Unidos, União Europeia, etc., de maneira incontornável. Então, essa verdade que apareceu muito incomodou profundamente o governo dos Estados Unidos, que a partir de então, né, a partir ali de março, abril de 2024, quando as brigadas Al-Qassam conseguem representar de fato uma resistência ofensiva contra a dominação sionista, criasse a necessidade do governo em combater em outra frente, na proibição da veiculação desse tipo de conteúdo nas redes sociais. Não foi o TikTok que salvou a Palestina. O que salvou a Palestina foi a organização do povo palestino em nome da sua luta pela libertação do regime colonial sionista. Foi isso que salvou a Palestina. É isso que está permitindo com que os palestinos não sejam completamente dizimados e exterminados pelo regime colonialista de Israel, tá? Foi isso que fez. O TikTok ajudou a dar essa propulsão para que esse tema alcançasse essa notoriedade. Não é à toa que, como eu havia comentado antes, a gente viu que estouraram vários protestos nos Estados Unidos de estudantes com acesso ao TikTok contra a ocupação sionista.
e revelando o fato de que os Estados Unidos contribuem ativamente para um genocídio em curso, né? Não que isso seja novidade, porque a gente sabe aí da atuação do país em vários outros momentos aí da história, na contribuição de regimes que, concretamente, representaram golpes contra a autonomia, a soberania e a autodeterminação dos povos em todo o mundo, né? Seja na Revolução Cubana, na Revolução Soviética, seja em eventos como na Nicarágua, em eventos como em Granada, no Afeganistão, enfim, em todos os lugares em que os Estados Unidos meteram o seu bedelho, né? Em que a águia careca da democracia tentou ir lá e mostrar quem é que manda. A águia careca, inclusive, que é um pássaro muito mais ou menos, muito meia boca, e o carcará brasileiro bota a águia careca, a águia calva dos Estados Unidos para gloob-gloob, né? Então, basicamente, foi essa a motivação central que levou à proibição, né, a essa movimentação de proibição do TikTok nos Estados Unidos. Porque, a partir do momento que o TikTok pudesse ser controlado por uma empresa de capital estadunidense, isso significaria também a possibilidade de controle do conteúdo e do algoritmo que o TikTok faria no território dos Estados Unidos, tá? Então essa foi a motivação central. Mas aqui, para além da gente analisar, né, essa motivação central que conduziu a essa tentativa de desmonte do TikTok no território dos Estados Unidos, eu queria também falar sobre um outro tema que eu acho que é muito importante e ele é muito relevante para você que está assistindo, que é com relação à forma de como essas empresas, as Big Techs, hoje detêm um monopólio do controle de dados, não só dos Estados Unidos, mas de vários países do mundo, a partir da cessão de certos serviços que essas Big Techs têm, como é o caso do Brasil. E de como essa relação, ela é uma relação profundamente representativa, muito emblemática, muito exemplar do imperialismo, né? Ela é muito exemplar do imperialismo, não dos Estados Unidos enquanto uma política isolada, né? Então, não é só da ação dos Estados Unidos aqui no território, mas do imperialismo, da maneira de como Lenin retratou o imperialismo, a fase superior do capitalismo, que é o controle sobre a produção econômica de países da periferia do capital, como é o caso do Brasil, em que essas empresas detêm controle sobre ativos muito importantes para a consolidação da soberania e que é esse controle que impede, né, que é um dos impeditivos de um alcance de uma soberania realmente eficaz e realmente verdadeira sobre a forma de como esses países da periferia conduzem as suas políticas, né? Então, vamos falar de como que isso apareceu no Brasil e por que a gente precisa urgentemente fazer um debate sobre a necessidade do Brasil em construir as suas redes sociais, a sua rede de satélites, a sua rede de internet própria, autônoma, soberana, para impedir com que esse tipo de política possa alcançar danos devastadores, como já vem alcançando na nossa história mais recente, né? Então, vamos entender isso. Hackearam meu site, hackearam meu site. Antes de falar propriamente sobre a questão brasileira, eu acho que é interessante fazer uma introdução muito breve sobre essa ideia de capitalismo dependente que eu falo tanto, que o Jones fala muito, que vários comunicadores falam por aí, que articula a maneira de como o sistema internacional capitalista está organizado, né? Então, o que acontece é o seguinte: dentro da organização internacional capitalista, a gente vai ter alguns países, né? A gente vai ter alguns centros do capital que operam em lógicas um pouco diferentes, né? Não porque elas são capitalismos diferentes, mas porque essa integração permite que o capitalismo exista na maneira de como ele existe na contemporaneidade, né? Como ele existe hoje, que é o fato de que a gente tem países centrais do capitalismo, né? Que são os países que vão deter o monopólio da tecnologia, das patentes, da manufatura, da indústria, tecnologia e tal, que são Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, tal. E esses países, basicamente, conseguem constituir a sua base de dominação internacional, né? As burguesias desses países se articulam junto com as burguesias dos países do que era chamado terceiro mundo, do que alguns chamam de sul global, mas que eu prefiro chamar de periferia do capitalismo, né? Periferia do capital. E aí eles se articulam em acordos, né? E como que esses acordos são colocados, como eles aparecem? Eles aparecem a partir da organização
de um sistema de produção em que esses países da periferia do capitalismo são países que são especialistas em especialistas em um modelo de economia que é mais voltado a uma economia primária, né? O que é essa economia primária? É uma economia em que esses países periféricos são especialistas em exportação de bens de baixo valor agregado e que tem alguns condicionantes, que tem algumas características que eu não vou citar, me aprofundar muito aqui, porque senão vai tomar muito tempo, que são a superexploração do trabalho, que é essa dominação de uma estrutura que faz com que o Brasil, por exemplo, se torne um país de capitalismo dependente, né? Capitalismo dependente porque a gente tem um aprofundamento da estrutura histórica do capitalismo que acontece aqui no nosso país e que faz com que a gente se torne um grande exportador de commodities, né? Mas exportador de commodities sem um grande volume de valor trabalho acumulado, né? Sem um grande processo de aperfeiçoamento, de refinamento das produções aqui. Então, é aquela história, né? O agronegócio brasileiro é o setor econômico que movimenta a economia brasileira. Sim, isso aqui é importante de ser dito. É o setor econômico que movimenta a economia brasileira por uma escolha política, tá? Sem nenhum tipo de moralismo, sem ficar tipo, se realmente a gente entende que o agronegócio ele é responsável pelo processo de aprofundamento da nossa dependência. Porque o agronegócio aqui exporta os seus bens, né? Exporta a sua produção em soja, minério de ferro, café, gado, etc, etc, com baixíssimos processos de aperfeiçoamento produtivo, né? Então, o que acontece é que a gente vende esse produto para fora em dólar, né? Então a burguesia brasileira ganha muito dinheiro vendendo esses produtos para fora. E aí a gente tem uma indústria, a gente tem uma criação científica, técnico-científica, industrial desse setor muito aprimorada para produzir e vender esses bens de baixo valor agregado, né? Bens de baixo valor agregado porque você vende a soja praticamente in natura. O café praticamente do jeito que ele sai da plantação. Então você não tem nenhum processo de, como é que é o nome disso? Refinamento da produção, vai? Por dizer assim. Então, o que acontece é que esses países periféricos, eles acabam se tornando reféns, muitas vezes, das tecnologias e dos meios que são exportados dos países centrais para o Brasil, né? Então, o Brasil, por exemplo, o quinto maior país do mundo, um país que tem poderia ter autonomia energética completa, poderia ter uma rede ferroviária que conectasse todo o país, poderia ter uma série de estruturas que garantiriam a nossa autonomia e nossa soberania, não tem, né? Não tem por quê? Não porque a gente é incompetente, né? Não porque os políticos não sabem e tal, mas porque as burguesias, isso inclui a burguesia brasileira e a burguesia de outros países, não querem que o Brasil desenvolva esses instrumentos de soberania e de autonomia, porque isso significaria uma quebra desse ciclo de dependência. Então o Brasil não tem uma rede de satélites, o Brasil não tem uma rede pronta e própria de telecomunicações, é tudo privatizado por conglomerados estrangeiros, é privatizado por conglomerados nacionais que têm participação estrangeira. A gente não tem nenhuma dessas iniciativas que permita que a gente pudesse realmente desenvolver algum tipo de autonomia, porque, é claro, a gente entende que, estando dentro da estrutura capitalista dependente, isso é impossível de ser realizado. Tanto que a gente está vendo um aprofundamento do processo de primarização da economia brasileira. O agronegócio ganha cada vez mais terreno e os setores industriais de ponta de tecnologia perdem cada vez mais. E isso se reflete no próprio acesso que o Brasil vai ter sobre tecnologias que envolvem a produção, o manejamento de dados e o controle sobre logística, né? O controle sobre essa produção de informação, né? E aqui eu queria mostrar para vocês, para a gente poder fazer esse paralelo, né, essa ponte com a questão das Big Techs, com a questão do monopólio da tecnologia, falando sobre o Observatório da Educação Vigiada. Vamos lá. Tem muito burguês na China, só lembrando, perfeito. Tem muita burguesia na China mesmo. A China faz parte da cadeia mundial imperialista. Ela faz parte da cadeia mundial imperialista. Essa é a leitura que o PCBR faz, essa é a leitura que eu também faço. É um país que participa da cadeia mundial imperialista porque ela adentra aos países para poder dar essa estrutura e tal, mas com o capital da sua burguesia, né? O que é bastante problemático.
A rede de transmissão elétrica brasileira, por exemplo, que foi privatizada durante o governo Lula, foi privatizada, comprada em sua maioria pela empresa chinesa que fornece energia elétrica para a maior parte dos habitantes chineses. Então, é uma contradição, né? É uma contradição e que fortalece internamente a economia chinesa e que acaba submetendo os países a uma dinâmica de dependência geral. Ainda que essa dependência, né, de uma certa maneira, ela tenha que ser vista com mais cautela e com outras determinações, porque não é a mesma dependência que os Estados Unidos, por exemplo, submeteram historicamente os países da periferia do capital, né? Porque os países da periferia do capital vão ter investimentos em infraestrutura, em algumas coisas assim, né? Só que no caso brasileiro, né, no caso chinês, isso também acontece, ainda que por outras vias. Então, parênteses feito, vamos seguir. Olha só, gente. O Observatório Educação Vigiada é uma iniciativa de divulgação científica de pesquisadores acadêmicos e de organizações sociais que tem como objetivo coletar e divulgar informações sobre a plataformização da educação pública no Brasil e na América do Sul e incentivar um debate na sociedade em relação a seus impactos sociais e educacionais. É uma ação da iniciativa Educação Aberta. O crescimento na oferta de serviços e softwares informacionais às instituições públicas de ensino de forma gratuita pelas maiores empresas de tecnologia de dados do mundo, representados aqui pelo acrônimo GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, tem em grande parte como contrapartida a coleta, o tratamento, a utilização e a comercialização de dados comportamentais de seus usuários. Trata-se de uma relação obscura e que leva a um grande potencial de violação da privacidade de alunos, professores, gestores e outros atores escolares. Então aqui, gente, vocês podem observar esse mapinha do Brasil e cada um desses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo, tá vendo aqui o pontinho vermelho? Cada um desses pontinhos vermelhos são de secretarias, universidades ou unidades de ensino que utilizam algum tipo de plataforma gratuita de uma dessas 5 empresas Big Techs: Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Quando você pega para analisar o mapa afastado, olha só o que a gente tem aqui. Olha isso aqui. A maior parte do território brasileiro, das secretarias, das unidades de ensino, está usando plataformas estrangeiras para gerenciar o seu conteúdo. Isso significa, na prática, que a educação pública brasileira e todos os arquivos, todos os materiais produzidos por universidade, pesquisadores, professores, estudantes, funcionários, etc, 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 está nas mãos das Big Techs. E por que isso é importante para esse debate? Porque isso demonstra que essas empresas têm um controle quase total sobre a produção científica que existe no Brasil. Os pontinhos verdes que vocês podem observar aqui são de outras plataformas que são utilizadas para o gerenciamento dessas universidades, secretarias, escolas, etc. Isso aqui, gente, é o que eu falei para vocês. É um marco do capitalismo dependente. Por quê? Quanto mais essas empresas invadem e controlam a produção de dados que existem no Brasil, mais elas acabam se tornando donas de todas essas informações que são produzidas aqui. E é uma verdadeira ameaça, né? Por quê? Porque no dia que uma dessas empresas que está fornecendo essas informações muda de ideia, ela simplesmente resolve, por exemplo, sei lá, diminuir o armazenamento que ela fornecia gratuitamente, isso significa que toda a pesquisa e todas as informações geradas por essas unidades de ensino correm o risco de serem apagadas, ou pior ainda, apropriadas pelas Big Techs. Sabe qual é o nome disso, gente? É pirataria. O nome disso é praticamente pirataria, pô. Pirataria. E o grande problema é que a maior parte dos governos, federal, estadual, municipal, aderem a essas plataformas não só pelo lobby que elas realizam dentro da estrutura geral, mas como também é um marco dessa dependência. É um marco do fato de que o Brasil, o 5º maior país do mundo, um país central, não tem nenhum tipo de programa, nenhum tipo de iniciativa, nenhum tipo de investimento na possibilidade de criação das suas próprias redes sociais, das suas próprias techs, né, das suas próprias empresas públicas
que poderiam gerenciar essas informações, colocando em risco real todas essas produções. Exatamente, a propriedade intelectual se torna propriedade privada, mas não a nossa propriedade privada, né? Não é nem a propriedade privada de uma empresa privada brasileira. É uma empresa privada estrangeira que vai ter o controle total sobre isso. A melhor solução para isso, é claro, seria existir a criação de uma empresa pública de investimentos públicos para garantir que todas as unidades de educação, de universidade e tal, tivessem acesso a um sistema próprio, né? A um sistema que pudesse garantir essa autonomia. A gente sabe que não tem pelo lobby e também agora a chance de ter é cada vez menor, porque em uma política de contingenciamento de gastos, de corte de gastos, como é o caso do arcabouço fiscal e de outras políticas que acabam levando a essa maior participação dos Big Techs no território, isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer, porque o desenvolvimento e a implementação de um sistema de telecomunicações público, além de ter sido privatizado nos anos 90, hoje é algo que custaria muito dinheiro. E com uma política de teto de gastos, isso não pode ser realizado, né? Então, é importante dizer isso para a gente perceber que esse acordo da dependência, essa forma de como ela está articulada nesse plano concreto, é uma dependência programada, é uma dependência realizada mediante decisões políticas e escolhas políticas dos governantes brasileiros. Tá bom? Olha aqui. O Brasil é o país com o maior número de instituições públicas de ensino superior da América do Sul, com 144 instituições. Em números absolutos, das 281 instituições que utilizam soluções da empresa Google na América do Sul, 103 estão no Brasil, ou seja, 37% das instituições públicas de ensino da América do Sul estão utilizando a plataforma Google no Brasil. Somente 21% das instituições públicas de ensino superior utilizam soluções alternativas de armazenamento de e-mails, o que está em consonância com a média do continente. Ou seja, esse problema de dependência não é exclusivamente do Brasil. Ele é um problema de dependência que afeta toda a América do Sul. Por outro lado, 72% das instituições brasileiras pesquisadas utilizam soluções da Google, a segunda maior porcentagem da América do Sul, e somente 8% utilizam soluções da Microsoft. Aí aqui tem mais uma tabela de dados, tal, tem os centros que se utilizam, papapá, pipipi, popopó, beleza. E aí, você pode até olhar e pensar, mas Gustavo, né? O Google está oferecendo isso. Não é muito melhor a gente ter o fornecimento disso que já está articulado, que já está montado, que já está pronto e ter a garantia por uma legislação de que o Google não vai afetar, não vai mudar nenhuma dessas diretrizes? Meu anjo, meu amor, não seja burro. Não seja inocente. Você comeu cocô? Presta atenção. Presta atenção. Olha o que a gente está vivendo. Olha o que a gente está passando. Entendeu? Não faça isso. Sabe? Acreditar nisso. É o meme do Will Smith. Confia. Confia. Acabou. É por isso, inclusive, que agora as Big Techs estão num movimento de ofensiva contra qualquer tipo de marco regulatório ou de qualquer tipo de lei que possa impedir o seu controle total. Agora vocês entenderam por que o Mark Zuckerberg falou tanto nessa viradinha de semanas aí e que mostra o avanço que a Meta vai ter a partir de agora sobre os conteúdos que são produzidos? Deu para entender? Deu para entender aonde que está a relação da economia política aí? Deu para entender? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Um dos maiores centros de pesquisa do Brasil, o CNPEM, usa armazenamento da Microsoft. Exatamente. Bom, eu vou usar aqui o desenho metafórico, né, do mapa do Brasil. Nas unidades básicas, você ainda tem a participação de outros serviços, né? Mas na Secretaria Municipal de Educação de Manaus, você tem o Google. Na de Contagem, em Minas Gerais, você tem a Microsoft. Na estadual de Sergipe, você tem o Google, etc, etc, etc. Eu vou deixar o mapinha, além da descrição aqui no vídeo. Ó, na Secretaria Municipal de São Paulo, você tem a Microsoft. E aí, você pensa, não, mas eles têm que controlar, né? Eles devem controlar, qualquer coisa assim. Recentemente, faz algum tempo, a Google forneceu para várias universidades brasileiras
um programa de armazenamento ilimitado por não sei quanto tempo, não sei quantos anos. E aí, numa bela manhã de sol, um dia o Google vira e fala: galera, vocês não vão mais ter armazenamento ilimitado. Agora, cada universidade vai ter acesso a 100 terabytes de armazenamento. Você deve pensar que 100 terabytes de armazenamento é muita coisa. De fato, né? Pra gente que é consumidor individual, 100 terabytes é coisa pra dedéu. Mas quando você pensa na universidade, nos programas que vão utilizar desse armazenamento, nas faculdades de ciências humanas, de engenharia, de arquitetura, de saúde, etc, 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 100 terabytes não dá pra cócega. Não dá pra cócega. E isso acabou promovendo um processo da Universidade Federal de Juiz de Fora contra o Google. Google é proibido pelo Procon de limitar serviço oferecido como ilimitado à universidade. O Procon de Juiz de Fora em Minas Gerais foi o responsável por aplicar a primeira sanção ao Google sobre a limitação de armazenamento de arquivos impostos às universidades brasileiras. O órgão entendeu que a decisão da gigante de tecnologia de limitar e cobrar o serviço oferecido como ilimitado e gratuito à Universidade Federal de Juiz de Fora viola o Código de Defesa do Consumidor. Segundo a decisão cautelar, se o Google insistir com o plano de impor o limite de armazenamento à federal, pode ser condenado a pagar uma multa de R$1 milhão. Mas é putaria também, né? Os caras dão uma multa de R$1 milhão. Isso é cócega, velho. Isso é cócega. Aí aqui ele fala, né? Código de Defesa, blá, 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 blá. A adesão das universidades públicas ao pacote, utilizado por toda a comunidade acadêmica, foi dócil e imediata, sem sequer precisar de licitação. O projeto de dependência aí. E o projeto também de que não se faz um debate sobre as orientações e as articulações do capitalismo dependente no Brasil, né? Ê, Google, entra na minha casa e coma o UC de toda a minha família, né? É isso. Na Universidade Federal de São João del Rei, a adoção do pacote do Google foi saudada como uma nova etapa, na Estadual do Pará como uma inovação. 7 anos depois, no entanto, a empresa anunciou, né, chegou o boleto, anunciou que limitaria o que era ilimitado e cobraria pelo que vendeu como gratuito. Impôs um limite de armazenamento de arquivos e a universidade que o exceder terá de pagar. Você quer me dizer que uma empresa privada ofereceu um contrato dracônico, não houve nenhum tipo de debate, nenhum tipo de licitação, nenhum tipo de iniciativa por parte da comunidade acadêmica, não teve nenhum tipo de iniciativa por parte dos centros diretores das universidades para poder debater o quão prejudicial poderia ser isso? Quem diria, né, gente? Quem diria? Quem poderia imaginar uma coisa dessa, né? Mas aí o professor Paulo Vilela, herói, Departamento de Engenharia, o órgão processou administrativamente o Google. Aí ele fala aqui e tal. Hoje, a Federal de Juiz de Fora tem cerca de 700 terabytes de informações armazenadas nos serviços do Google. Cara, imagina quanta pesquisa, quanta informação, quanta coisa tem que é central, fundamental, assim, elementar, e que tá na mão de uma Big Tech. Anos e mais anos de PDFs, vídeos, produções acadêmicas e registros feitos por toda a comunidade estudantil. No novo formato, que entra em vigor em julho, o Google oferecerá apenas 100 terabytes, 7 vezes menos do que o já utilizado. Embora tenha sido questionado pela universidade e pelo Procon, a empresa não respondeu o que fará. É isso, a empresa não tem responsabilidade nenhuma com o que ela vai fazer com 600 terabytes de arquivos excedentes que a universidade confiou ao Google. Ou seja, né, é o famoso pacto cara-cu. Então, gente, acho que é muito importante a gente ver esse caso, né, da Google, esse caso da Universidade Federal de Juiz de Fora, como é um caso também de aprofundamento dessa relação de produção da dependência capitalista brasileira. Como isso está articulado a uma rede de interesses pelo controle do gerenciamento da produção de dados e que não é possível de ser realizado um debate para poder quebrar esse tipo de estrutura sem que a gente faça um debate também sobre a necessidade de construção de redes sociais, de uma rede de internet, de uma rede de comunicação e telecomunicações que possa ser verdadeiramente independente e autônoma. E numa política como tem sido conduzida até agora, uma política de austeridade, de contingenciamento de gastos, de diminuição do investimento em verba pública de pesquisa, a tendência é esse problema piorar cada vez mais. Mas eu quero saber o que você acha sobre isso. Comenta aqui embaixo, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também não se esquece de se tornar membro aqui do canal para você poder acessar
as nossas lives exclusivas de terça e quinta. Segunda, quarta e sexta, as lives são abertas para todo o público, mas de terça e quinta a gente tem as lives exclusivas para membros, também nesse mesmo horário, a partir de R$5 por mês, você se torna membro aqui desse canal, clicando no Seja Membro aqui embaixo e acessando todas as VODs, todos os conteúdos e também garantindo que esse trabalho possa continuar existindo. Beleza? É isso aí, valeu, muito obrigado, é nóis.